No movimento maker, que eu tenho uma ideia, não pesquisei tão a fundo como você, mas assim que seria um movimento mais ligado ao empreendedorismo, né? Aí quando a gente pensa também no empreendedorismo, muitas vezes tem uma iniciativa mais individual, assim, um interesse, mas não, eu quero pesquisar para desenvolver um protótipo e abrir uma empresa. E com isso ganhar bastante dinheiro, né? Então, quer dizer assim, queria ver se você percebeu isso, porque a gente está falando de tecnologia livre, né? Então eu fico com essa dúvida para mim, até que ponto o movimento maker ele está bem inserido nas tecnologias livres, ou assim, até que ponto é uma coisa meio híbrida, né? Tem uma tecnologia livre ali, mas tem muita gente ali querendo mesmo ser um empreendedor de si, né? Ter um empreendimento, ter uma boa ideia, uma startup e ponto final. Aí, isso é uma pergunta. Uma outra, eu também achei muito interessante, né, na sua fala, que você diz, né, dos dois Brasis, esse ponto assim do Brasil o brasileiro já ter essa invenção da gambiarra, etc. e tal. Então, eu queria jogar para você a pergunta em relação ao Fab Lab Livre de São Paulo, porque eu li um artigo de um pesquisador sobre isso, depois eu conversei com uma pessoa que é a gerente dessa rede, e soube que existem Fab Labs em áreas muito pobres de São Paulo. Então, esse trabalho que eu li é sobre Tiradentes. E esse pesquisador, tentava assim, pensar assim, como é que era essa apropriação, né? Diz que tinham muitos marceneiros que usavam aquele espaço, então pessoas pobres, né, mesmo, que iam ali naquele Fab Lab com, enfim, outras demandas, né? Então, queria ver se você também olhou para isso e, sei lá, como é que isso pode ter algum espaço aí nesse teu pensamento sobre esses dois Brasis. É isso. Bom, a primeira pergunta, então, Bia, eu acho que é híbrido, conforme tu colocou ali. O movimento maker, ele é múltiplo, né? E ele aceita diversos interesses, né? Então, o que eu percebi durante esses 2 anos em campo é que diferentes pessoas com diferentes interesses se engajam nesse movimento e tudo está embaixo do guarda-chuva do chamado movimento maker. Por isso, como pesquisadora, foi bem difícil mapear essa rede, assim, porque de fato é isso. Tem gente que se engaja para ser empreendedor, né, como uma ideia, ou para fundar um espaço maker e ganhar dinheiro com isso, né, com o espaço maker. Tem gente que se engaja para levar o desenvolvimento de tecnologias de baixo custo para pessoas que não têm acesso a isso, né, então levar o faça você mesmo atrelado a tecnologias digitais para a favela, para a periferia. Tem gente que se engaja mais pela via da marcenaria, né, e não tanto das tecnologias digitais, né, o faça você mesmo de uma forma um pouco mais analógica. Então, ele é realmente múltiplo e, obviamente, uma das limitações da minha pesquisa foi não conseguir abarcar toda essa rede dentro do escopo de uma tese. O que ficou para mim foi justamente essa multiplicidade mesmo, assim, de pessoas que se engajam nele com diferentes interesses e que eu acho que são complementares, né? Acho que um não exclui o outro, né? Eu acho que isso, inclusive, enriquece bastante o movimento, né? Não sei se responde a primeira pergunta. A segunda pergunta do Fab Lab Livre, a pessoa que eu entrevistei, eu entrevistei 2 pessoas do Fab Lab Livre. Uma era da Prefeitura de São Paulo e, obviamente, ela trabalhava na gestão dos projetos do Fab Lab Livre. Então, eu entendo que a fala dela seja uma fala muito romantizada, né, de que os Fab Lab Livres são tudo de bom, né, eles levam essa possibilidade para a periferia e tudo mais, né, o que de fato eu acho que acontece. Mas aí eu procurei entrevistar uma pessoa que tivesse feito um projeto lá dentro, né, para saber, assim, de uma pessoa um pouco mais independente, né, dessa organização, como é que era o funcionamento desse Fab Lab. E aí foi quando eu entrevistei a menina do Togotói, que fez dentro de um Fab Lab.
Mas o Fab Lab que ela fez foi o Fab Lab da Vergueiro. Faz sentido para quem é de São Paulo? E eu não sabia, né? Não conhecia essa. Pensei, bom, então vou entrevistar ela e vou perguntar. E aí ela me trouxe isso: olha, esse é um Fab Lab livre, casualmente esse é um Fab Lab livre que está numa região, num grande centro, né? Não está assim numa periferia, então as pessoas que frequentam ali não são pessoas assim, são pessoas quase todas têm ensino superior ou estão cursando ensino superior, né? Então, infelizmente eu não tive tempo para chegar em alguém que tivesse construído alguma tecnologia dentro de um Fab Lab da periferia do Fab Lab livre, né? Mas eu vi outros projetos, né, que são desenvolvidos e eu fiquei 10 meses fazendo uma pesquisa participante no Fab Lab aqui de Porto Alegre, que é aqui no centro de Porto Alegre, não é na periferia. Mas durante esse tempo eu vi que as pessoas, a maioria delas tinha ensino superior completo, as pessoas que frequentavam ali. Mas de vez em quando vinham alguns que tinham o ensino médio incompleto, ou tinham ensino fundamental. Estou falando aqui por nível de formação, assim, para poder, né, não ficar classificando as pessoas pela renda ou pela... mas que eram pessoas assim, mais simples, né, e que iam realmente buscar soluções para suas... eu sou dos escoteiros e eu quero fazer uma medalha para o torneio que vai ter nos escoteiros. Eu vi no Fantástico que tem isso, eu procurei na internet, eu vi que tem em Porto Alegre, então eu quero fazer uma medalha na impressora 3D. Né? Daí chegava lá, via que a impressora 3D demora muito para fazer, que não é bem assim. Aí, quem sabe então faz na cortadora laser, em MDF e tal. Então não sabia que existia e tal. Então, pessoas que procuravam para isso. Eu gostaria de fazer saboneteiras para vender e tal. Vai lá, vai prototipar lá e tal. Então tem muito essa questão assim desse empreendedorismo informal, assim, que não necessariamente a pessoa vai abrir uma empresa de saboneteiras ou de fazer medalhas, mas sim que ela vai talvez vender ali nos bairros, talvez a questão da medalha não é nem comercializável, mas essas necessidades, digamos assim, se é que eu posso chamar de necessidades, né, que eu vi no Poa Lab aqui em Porto Alegre, né. Infelizmente, em outros Fab Labs da periferia vai ficar daí para um pós-doc, né, que com certeza minha pesquisa terminou com muito gostinho de quero mais. Hola. Sí, tengo una pregunta para los tres. Me parece que Marcelo quizás pueda tener más un panorama, pero cualquiera estaría genial. Hay un desafío de los proyectos de tecnologías libres, y ahí excluyo el software porque tiene unas particularidades que lo hacen más susceptible de poder funcionar, en las cuales es difícil encontrar un modelo de negocio que las haga sustentables. Entonces la pregunta es si conocen y se nos pueden dar ejemplos de proyectos que tengan modelos de negocios que hayan sido exitosos y que se perduren en el tiempo. Hay algunos ejemplos como pueden ser los Fab Labs o algunos otros contados que dependen de instituciones académicas o de un financiamiento muy grande inicial que pueda montar el Fab Lab y que funcione por algún tiempo con un modelo abierto. Pero hay pocos ejemplos de proyectos que tengan un modelo que lo haga sustentable y queria saber se ustedes tienen más para agrandar la experiência de los ejemplos. Bom, em relação a isso, a gente tem tecnologias que a gente tem acesso hoje, que a gente utiliza, que são tecnologias abertas e que muitas vezes a gente não faz nem ideia. A gente tem o próprio, fugiu o nome, aquela versão, sistema operacional Ubuntu. Ubuntu, por exemplo, o sistema operacional... Incluye el software. Software exclui o software. Sim, excluindo o software. Não, daí realmente a gente tem uma barreira um pouco maior. Porque normalmente, até pelo que a CSP trouxe muito bem, no Brasil hoje a gente tem muita dificuldade em desenvolver hardware
Então, ter acesso a investimento para desenvolvimento desse tipo de coisa, isso é uma coisa que é uma dificuldade aqui, mas não é só um problema nosso, é uma coisa que no mundo inteiro, para desenvolver maquinário, é uma coisa que é caro, para montar uma linha de produção e tudo mais. E normalmente, para a gente conseguir investimento para esse tipo de coisa, ou tu vai ter que ter uma grana muito grande guardada por algum motivo, ou a gente vai precisar de algum financiamento que vai, às vezes, vir de uma empresa que vai se interessar pela ideia e vai comprar os direitos da ideia. Então hoje a maior dificuldade para conseguir fazer isso realmente é o acesso ao capital, mas muitas vezes porque a gente, principalmente sendo um hardware, sendo um equipamento, a ideia que a gente tem é de querer desenvolver ela fisicamente para poder vender, para levar para o mercado aquela solução, ter ele pronto, poder investir naquele negócio, naquele equipamento, em criar um protótipo e poder realmente testar ele. Então quando a gente está em software é muito mais comum as pessoas entenderem que a gente pode testar a ideia conversando com as pessoas, como o exemplo do Luiz Táxi, que criou cartazes imitando quais seriam as telas do aplicativo, levou um bloco de cartaz para o ponto de táxi e falou a ideia do aplicativo, pediu para as pessoas usarem, clicarem no cartaz para ele mexendo e mostrando como seria, assim ele testou. Então software as pessoas entendem que pode fazer isso, hardware não, hardware dá, mas as pessoas não entendem. Então a gente tem aquela ânsia de ver a coisa funcionando, de poder botar para aquilo físico, levar para as pessoas e fazer uma demonstração, e isso requer investimento. E também hardware, a gente tem ainda mais aquele medo de vão roubar a minha ideia. Então é aquela coisa convencional das pessoas guardarem as 7 chaves, o segredo do negócio ou a ideia por trás daquilo e não testar. Hoje não é um modelo aberto, mas tem uma empresa aqui de Porto Alegre que eu tive a oportunidade de participar do projeto de desenvolvimento deles, que foi de acompanhar o projeto de desenvolvimento que foi o Plantário, que é uma empresa que faz hortas automatizadas, caseiras, então tu bota umas sementes, o que quer coisa de dentro, e elas crescem completamente sozinhas, tem irrigação, tem iluminação ideal para fazer as plantas crescerem, não tem que fazer nada. E era uma coisa que eles estavam desenvolvendo completamente sozinhos na prancheta, 3 engenheiros mecânicos, até que foram pedir uma ajuda para ver quanto é que podiam cobrar por aquilo, se ia ter demanda, e trouxeram essa visão de chegar e de conversar com o mercado, de mostrar para as pessoas, de prototipar isso, e foi feito, levaram para pessoas diferentes, levaram para suas casas um produto que não tinha sido nem lançado ainda, para elas verem como é que seria o uso e dar o feedback de como é que elas tinham esse produto tinha que ser. A partir disso conseguiu ser modelado o negócio de uma forma que teve sucesso. A empresa já está agora com uns 6 anos por aí e está crescendo e está dando um sucesso estrondoso num equipamento que até então lá no início ninguém queria. Todo mundo falava que era caro demais, que não fazia sentido tu ter um equipamento caro e grande, exatamente grande, tamanho de um frigobar, para tu plantar coisa em casa que tu pode comprar no supermercado. Então, se a gente não conversa com as pessoas, a gente não consegue investir. Eles tinham dinheiro para montar o equipamento, puderam testar. Mas o que impedia eles de desenhar a ideia, um esboço, levar para as pessoas, explicar como é que seria, coletar essa ideia deles sem ter o equipamento pronto? O que impede? Aí tá nada. É só uma questão cultural. A maioria das vezes a gente não quer testar um equipamento antes dele estar pronto. E tem aquela questão também do medo. Eu vou prometer que o meu equipamento vai trazer tal solução, vai ser inovador, não sei o quê. Só que a gente sabe que eletrônica, mecânica e coisas são complicadas, então tem aquele medo de prometer uma solução e não conseguir executar ela. Então se a gente consegue quebrar esses dois preconceitos, por assim se dizer, não tem nada que impede a gente conseguir montar esse modelo. Eu não sei se eu consegui responder, mas é a resposta que eu tenho. No, en realidad me gustaría ver ejemplos de cosas que funcionen. Entiendo las limitaciones de por qué no, pero... Lo que pasa es que vos estás pensando, digo, que en el área de las industrias creativas, por ejemplo, no hay nada que no tenga software, pero tampoco es producción de software. servicios normales. Digo, la producción de software específicamente es una cosa, pero luego tenés muchas otras industrias creativas que se valen no solo del software,
digamos, sino de otros elementos como la industria de videojuegos que acabamos, los contenidos en audiovisuales, las televisiones digitales, por ejemplo, tienen que montar un equipamiento bastante... Ahora, si lo pensás en términos de la industria, el prototipo, el desarrollo, no tengo la menor idea, pero sí hay muchos ejemplos de empresas sustentables, no sé si exitosas o con rentas enormes, pero sustentables en las industrias creativas, por eso la gran apuesta, ¿no?, de los gobiernos y demás, en esto de que el Producto Bruto Interno en el área de la cultura tiene que crecer cada vez más, basándose en las tecnologías digitales, en los recursos que estas permiten. ¿Y abiertas? Mixtas, hay mucho mixto. En el área de educación, por ejemplo, están las plataformas educativas, digo, hasta tengo un caso en mi propio equipo de investigación, tienen su propia empresa, sustentable, no exitosa, espera que sea exitosa alguna vez, crearon una plataforma educativa a través inicialmente de Moodle, digamos, trabajando con tecnologías libres, hacer desarrollos experimentales, pero también, qué sé yo, estaba pensando sumarme yo misma después que me jubile o que me aposente, en desarrollar algunos modelos de educación a distancia, pero como muy personalizados. Bueno, estamos desarrollando las ideas respecto de esto. Ahora, si va a ser exitoso o no, eso todavía no lo sabemos, pero sí, obviamente se vale del software, pero esa es la finalidad. En el área de la solución hay bastante que no persigue la producción de software, pero que se vale del software, ¿no?, que es posible de otra forma en este rubro. Acho que só para fechar esse tópico, eu fiz uma pesquisa, mas os dados coletados foram em 2015, então, e eu não entrei mais em contato com essas empresas nos últimos 2 anos para saber se realmente continuam ou não, mas de qualquer forma tem um artigo publicado, os nomes das empresas não foram divulgados em função de sigilo acadêmico e tudo mais. Mas posso te passar esse trabalho. Tem empresas internacionais e nacionais de hardware, né, que estavam tentando um modelo aberto, mas falando assim um pouco mais da pesquisa agora, né, por exemplo, do Pluvion, se tornou uma startup, começou como open source, tem um braço open source ainda hoje, e em entrevista com o fundador da plataforma, ele disse que ele foi... obrigado é uma palavra muito forte, mas ele foi induzido a fazer uma patente porque ele estava concorrendo a um fomento, e esse fomento, né, que iria então alavancar o negócio, porque desenvolvimento de hardware requer muitos recursos, né, ele exigia uma patente, né, que vai implicar no valuation da empresa, né, que no mundo das startups isso é muito valorizado, né, e ele próprio dizia que esse não era o ideal dele, mas que para conseguir aquele valor, então ele era obrigado a fazer uma patente que ele não acreditava, que ele dizia isso aqui, se alguém quiser replicar o Pluvion, a pessoa vai replicar na mesma hora, essa patente nunca vai me proteger de nada, mas são as regras do jogo e eu vou ter que jogar as regras, fazer essa patente agora, pegar o fomento, desenvolver minha tecnologia e futuramente ver então se eu descarto essa patente. De qualquer forma, ele disse, ele e os sócios, né, mais de eles seguem um braço open source, né, então tem uma versão do Pluvion que é open source, uma vez por mês eles dão cursos de como fazer aquele Pluvion open source, que é diferente do Pluvion mais industrializado, digamos assim, que não é feito em impressora 3D, que é um pouco mais caro até de produzir, né? Porque é interessante para eles que as pessoas produzam aquilo e comecem a alimentar os dados nas nuvens. Tenham Pluvions, né, instalados em vários locais, porque quanto mais dados eles tiverem nas nuvens, mais o monitoramento climático vai ter mais eficácia para eles. Então, para eles não vale a pena fechar isso. Mesmo assim, ele teve que fazer uma patente em função de estar nesse jogo, né? E aí, falando desse jogo, eu também resgato o Bueiros Conectados ali, que a fala do fundador do projeto, que não chegou a ser implantado,
ele diz que quando ele se viu nesse mundo de startups e fazendo pitches, enfim, sendo levado para esse caminho de planejar e não ir lá e testar a ideia na prática, botar para funcionar, ver como vai ser. Ele participou de alguns concursos, né? E aí concorreu com outras empresas bem maiores que ele, porque afinal de contas ele era um estudante de design que estava fazendo do seu TCC um empreendimento, né? Com Arduino, né, de forma aberta e tal, e aí vieram grandes empresas, né, que tinham isso como só mais um produto da empresa, né, como spin-offs, né, para participar dos concursos dentro das startups lá, e ele acabou perdendo e ele disse, realmente, eu vi que eu jamais teria cacife para levar isso adiante, porque eu teria que lidar com o governo, eu teria que lidar com política. E não é isso que eu gosto de fazer. A única coisa que eu queria fazer era botar o bueiros conectados para funcionar. Mas quem vai pagar por isso? Então as pessoas começaram a me perguntar muito, quem vai pagar por isso? As pessoas vão pagar, vão desenvolver? Quem vai botar isso no bueiro? Quem vai? Então, na verdade, muitas soluções existem, né? Mas como fazer realmente, como implementar? Né? Então eu acho que a tua pergunta ela é uma pergunta que ela é bem contemporânea e eu acho que a gente não tem resposta para isso ainda. Eu, na área da administração, digo que a gente pouco está discutindo isso na área da administração, né? Eu sou um patinho feio dentro dessa área, assim, o que eu falo é, nossa, o que tu está falando? Tu não está falando de empresa, tu não está falando de governo, tu está falando de universidade, né? Então, o que tu está fazendo, né? E, então, assim, eu acho que a gente ainda está bem atrasado para poder começar a ajudar a trazer modelos de negócio, e que é uma coisa que realmente está faltando. Aproveitar o gancho, acho que não está funcionando. Foi. Só um pouquinho antes, só deixa eu fazer uma observação rápida. Eu lembrei de uma empresa americana que trabalha com próteses. Eu lembrei do exemplo da prótese. Tem uma empresa americana que trabalha fazendo próteses para braços de pessoas que perderam o braço por algum motivo, que ela é totalmente aberta. Eles têm uma plataforma online que qualquer pessoa pode pegar as peças, os braços que eles produzem, que eles fazem projetos. Se tiver acesso a uma impressora 3D, a pessoa pode imprimir e fazer ela, e também tem acesso para poder desenvolver novos modelos em cima daquilo que está na plataforma deles. Eu não consigo lembrar do nome deles, mas faz uns 2 anos que eles fizeram uma divulgação bem forte sobre o trabalho deles. Então, se fizer uma pesquisa na internet, rapidamente deve encontrar. Então, é o único caso que eu consigo lembrar que é, sim, aberto. Não sei se eles ainda estão funcionando, mas existiu, pelo menos. Deixa eu pegar. O outro microfone ficou sem bateria ali por um momento. Eu queria lembrar só que a gente tem mais escrito na sua pergunta, e eu acho que uma coisa, só uma provocação, que a gente não tem resposta para isso mesmo, o pessoal da administração e que entende bem de modelagem, coisa do tipo, tem uma visão para alguns exemplos de sucesso que a gente tem, né? Como, por exemplo, como eu citei, o Precious Plastic, o próprio FarmBot, são o que eu vejo massivamente essas empresas com hardware aberto livre, eles trabalham com divulgação em vídeo, muito vídeo, produzem vídeo muito bem, e ao mesmo tempo eles testam muito, então eles têm uma solução que não é tipo a melhor do mundo, mas é que as pessoas precisam. Então, acho que administradores olhando para esses exemplos de sucesso, a gente pode tirar modelos daí, né? Eu não sei se a referência que tu falou é aquela da Fruit, que fala sobre, acho que são, sei lá, 10 ou 20 empresas que em 2015 faziam hardware aberto livre e tinham um faturamento maior do que 2 milhões ou 5 milhões de dólares ao ano, assim. Então, tipo a da Fruit, ou o SparkFun, ou outras empresas do tipo, né? Que é um exemplo bem legal também. Acho que essa coisa de quem não faz software livre, faz qualquer outra coisa livre, de como realmente fazer aquilo virar um negócio para que a gente possa sobreviver fora de instituições, é um desafio que vai permanecer por muito tempo. E pegando o que a Cecília trouxe sobre então, esses 2 Brasis, né? A gente pode... vai ter as pessoas que vão estar seguindo essa maneira de inovar tradicional, digamos assim, né, dentro desse meio de startups, que nem o Pluvion, que vai tentar, e a gente vai ver essas pessoas criando uma maneira de sobreviver
nesses espaços com negócios livres, mas eu também tenho curiosidade para, talvez, quais são as maneiras de fazer negócio para as outras pessoas que não estão nesses espaços ou não querem estar, como o caso que tu trouxe. E dentro da ideia de quais são os problemas, né? O Marcelo traz que tem que ver quais são os problemas que as pessoas precisam. Tu trouxe que as próprias pessoas estavam resolvendo os problemas. No Brasil mais analógico. E o Marcelo traz, terminou o trabalho, uma apresentação, com a ideia de que inovar é necessário. Mas essa inovação para esse outro Brasil, não dentro desse mundo empresarial, talvez não vai ser só uma apropriação, uma adaptação, que nem a professora trouxe, ao invés de criar algo novo, readaptar, então refazer uma medalha, refazer coisas que já existem, mas que a gente não faz no Brasil. Então talvez a gente está buscando uma inovação para coisas que não existem, que precisam de tecnologias para as quais a gente não tem acesso, e daí a gente obviamente não vai conseguir fazer isso, e muito menos vai conseguir fazer isso com uma tecnologia livre. Então, como vocês veem, esse comentário de talvez a gente tentar olhar para, ao invés de inventar coisas novas, tentar fazer as coisas que já existem, mas com as nossas mãos, né? Só deixa eu responder para ela, senão eu vou perder bom, eu me lembrei muito da fala de algumas entrevistadas. Uma delas dizia que hoje em dia a gente cria um monte de coisa, né? Cria aplicativos, cria produtos, cria coleiras diferentes para os cachorros, tem 1001 modelos que tu vai nos shoppings, né? E na verdade tem pessoas que ainda vivem sem saneamento básico, por exemplo, né? Uma tecnologia de séculos passados. Então, aí vem a pergunta, né? Inovação para quê e para quem, né? Então, se tu vai no Complexo do Alemão, por exemplo, eles falam que a coisa mais inovadora que eles tiveram lá nos últimos anos foi o mototáxi. Porque o mototáxi consegue resolver um problema seríssimo de deslocamento nas vielas, né, nos becos, que não tem ônibus, não tem Uber que resolva, né? Então, a mobilidade no morro melhorou muito, né? Agora, o mototáxi não é tido como inovação, né? Então, de novo, inovação para quê e para quem, né? Então, mas o Uber é inovador, né? Aí o Uber é inovação, né? Por quê? Por que o Uber é inovação? A quem serve o Uber, né? Então, em que meio a gente está discutindo inovação, né? Quem é que está dizendo que é inovação? Com base em que realidade essa pessoa está dizendo que isso é inovação? Com base em que realidades a gente está teorizando dentro da academia para formar um conceito de inovação? Não é com base na realidade da favela, do morro, porque eles estão à parte desse debate de inovação. Então, eu acho que isso que tu traz assim, me fez lembrar essas provocações realmente da pesquisa, que são bem mais aprofundadas na tese, mas que agora a tua fala me remeteu a isso. Não sei se eu cheguei não tinha uma resposta, né? Mas, enfim. Quando a colega mencionou o Uber, eu pensei justamente, não, a inovação do Uber é que eles trabalham com alguém que precisa um serviço e outro que oferece sem correr nenhum risco. O risco é de quem sai com a moto ou a bicicleta, ou no caso de não sei se acá tem Globo, Rappi, essas plataformas que levam coisas. No caso de Uber, é o dono do táxi ou do veículo. Então, a inovação é completamente organizacional, não? Ele vai ter um software específico, montar a plataforma e logo eles são mediadores de duas necessidades concretas, que precisa trabalhar e outro que necessita o transporte, sem correr nenhum risco. E esse é um modelo bem interessante, há muitos mais
para analizar el capitalismo de plataforma y el capitalismo en el cual todos los riesgos se localizan en aquellas personas que desarrollan esa tarea, ¿no? El emprendedor, en ese caso, son grandes empresas, no son pequeños inversores. Entonces, se desplaza por completo la noción de trabajo, de riesgo, de accidente inclusive, y no tiene ninguna cobertura para caso de accidente. Entonces, ese es un modelo que va mucho más allá que la innovación, ¿no? Involucra trabajo, otra forma de pensar las relaciones de trabajo en el mundo social, ¿no? Entonces, yo acho que el tema de la innovación u otros sectores que você fala, creo que falei de creatividad e innovación, es necesario un ambiente, un contexto, una situación social, cultural, un contexto determinado en determinado momento, sino esos procesos, como falei do Daniel, que ele estava explicando na favela, ele tinha uma educação muito básica, mas ele surgiu. Esses são modelos excepcionais, não? Isso, a maioria da gente não passa por esse processo. Então, necessita efetivamente um contexto para se desenvolver, senão no es posible, en el cual la educación puede ser formal, informal y otros elementos de contexto tienen un papel fundamental. Eu sei que o tempo acabou, você falou só quem tinha também? Eu estou afastado da engenharia, faz bastante tempo, mas o termo gambiarra na engenharia soa tão mal assim como uma solução provisória, uma solução que não seguiu a boa técnica, entendeu? Não tem nada a ver com solução caseira, solução... Eu acho que isso aí assusta um pouco quem conhece um pouco a área assim, da corrupção. Mas é um preconceito, né? Que nem a Cecília tratou ali, não necessariamente, pode ser uma qualidade também ou não, depende. A gente já está, né? Eu não vejo agora, ele é muito tempo que eu fiz o troço assim, pegou um atalho, mas quis fazer o certo, então para fazer rápido, mal feito. A gambiarra, no geral, é um protótipo que não sai do protótipo. É um atalho, pegou um atalho, assim, fácil, não disse que faça trabalho, que pegou um atalho e fez uma gambiarra. Era o que eu fiz também. Então eu penso que consolidar esse termo aí, gambiarra, não ser uma coisa boa, talvez, mas aí vai ter. Sim, é muito. Só uma coisa que eu queria acrescentar, falando de inovação, né? A professora falou sobre o capitalismo de plataforma. Eu acredito que talvez você já tenha ouvido falar no cooperativismo de plataforma, que tem aí bastante pesquisadores, desenvolvedores no mundo investindo, que é uma solução que tem muito mais a ver aí com as nossas tecnologias livres, né? Com soluções de economia solidária e de todas as propostas aí que a professora falou e que a gente tem abordado aqui, né? De soluções para os nossos problemas, soluções para a desigualdade, etc. Alguém tem pergunta? Algum comentário? Ainda voltando um pouco na questão do hardware aberto livre, assim, e pegando o exemplo do Precious Plastic, eu acredito que talvez a questão do negócio aberto e livre, principalmente na questão do hardware, abre um ponto a mais na questão de plano de negócio, porque vai além do produtor e consumidor, né, da empresa, do cliente. Eu acredito que é muito necessário para um negócio dar certo nessa área a criação de uma comunidade, né? Que assim como o Pluvion, né? Ou seja, é necessário que mais pessoas estejam realizando, ou seja, estejam de fato utilizando aquela informação, estejam replicando aquele hardware e estejam fazendo, cara, isso aqui funciona, isso aqui está certo, isso aqui eu consigo fazer coisas que me dão dinheiro, e também utilizando-se do software para criar assim, um eixo de referência. Então vai ter como uma plataforma para vender produtos que todo mundo cria através das máquinas, né? Vai ter um fórum de discussão entre as pessoas que estão criando as máquinas.
Então eu acredito que o grande diferencial do hardware aberto livre, dentro da questão de empreendimento, de negócios, é justamente entrar esse novo elemento no planejamento de negócio, que é a comunidade, como criar a comunidade. Uma comunidade empreendedora, e por isso faz os vídeos necessários. Y un comentario para agregar lo que mencionaba, que es muy importante. En algún momento los fundadores de Arduino le preguntaron en qué consistía su modelo de negocio, su propuesta de valor, y cómo es que ellos, a pesar que tienen liberado el Arduino y existen imitaciones de Arduino, cómo es que ellos continúan y siguen creciendo, ¿no? Y ellos mencionaban dos cosas. Una, la comunidad, que es gracias a la comunidad que siguen comprando y siguen invirtiendo porque conocen los beneficios que tiene el producto que ellos ofrecen. Y su otra propuesta de valor es la experiencia que ellos tienen desarrollando esa plataforma. Ese conocimiento, esa experiencia que tenemos nosotros al desarrollar una tecnología, nos hace expertos en eso. Nosotros somos capaces de conocer qué otras aplicaciones y qué limitaciones también tiene propiamente. Entonces, ya la propuesta de valor en realidad se convierte en una suerte de servicio, básicamente de consultorías, asesorías que trascienden más allá de lo que es solamente un producto, ¿no? Ese es el caso de Arduino, por ejemplo. Pero en fin, hay diferentes ejemplos de lo que son tecnologías abiertas que podemos encontrar, y otros deciden empezar con el tema de crowdfunding, que habían mencionado en el tema de industrias creativas, y gracias a campañas que se vuelven virales, justamente por esta esencia y esta filosofía de tecnologías abiertas, que quizás comienzan a generarse modelos de negocio. Pero bueno, eso como parte de los ejemplos. Eu acho que, assim, eu quero fazer duas observações e eu acho que a gente vai encerrando daí. Não sei se vai dar a resposta, se quiser responder, fiquem à vontade. Mas sobre alguns pontos que os três falaram, assim. Primeiro que uma conexão que eu fiz na tua fala, professor, com algo que eu já tinha visto no trabalho da Cecília, assim, que é a questão da indústria criativa, assim. Então, como que eu vejo que as tecnologias livres, elas têm um grande potencial para a indústria criativa, assim, e fora do escopo cinematográfico, algo do tipo, eu digo indústria no contexto de todas as áreas mesmo, assim, porque a velocidade com que a inovação chega no mercado, a inovação é sempre necessária e ela está sempre acontecendo. No processo das tecnologias livres, isso é exponencial, assim. O compartilhamento ele leva a estar gerando soluções diversas numa velocidade absurdamente rápidas. Então, o acesso e a inclusão a isso pode, eu acho que, explorando isso em modelos, a gente pode ver, por exemplo, alguns exemplos de sucesso que eles vão se ramificando extremamente rápido, assim, que é algo que muitas empresas com capital gigantesco no modelo de patente não conseguem ter esse ritmo, não acompanham, assim. Aí outra questão que eu só pontuando, assim, que desses dois Brasils, né, o high-tech e o low-tech, teria então duas formas de inovação. A inovação que chamam, né, normal, hegemônica, e a inovação inclusiva ou participativa, né, que então se faz necessário, se a gente quiser realmente inovar, pensar para quem, e se a gente quiser inovar por completo, inovar para quem não tem acesso ou não tem inclusão, de uma maneira que, por exemplo, o mototáxi é uma inovação e eles podem ter uma outra camada de inovação que vai ser uma outra solução maior para eles, até que pode chegar um momento que uma inovação pode chegar, mais pessoas entenderam a mesma coisa de inovação, né? Assim, esse processo de... Bom, era basicamente isso, assim, as observações, na verdade. Com isso, eu não sei, a gente vai finalizando oficialmente o evento, mas se você vontade para conversar, a gente vai já desmontando as coisas, vamos saindo da sala, mas acredito que os painelistas vão estar aqui mais um tempo ainda, então à vontade, pessoal. A gente começa amanhã de novo a partir das 9 horas. Então, obrigado.